Bom dia, vamos começar então o nosso resumo da aula anterior. Estamos a falar de comunicação, estamos no primeiro axioma da comunicação, que é impossível não comunicar, e na aula passada falámos de duas estratégias que podemos usar quando estamos numa situação, por exemplo, num concerto, num avião, num comboio, enfim, num autocarro em que alguém quer comunicar connosco e nós não nos sentimos em condições de o fazer. E, portanto, não queremos responder a essa comunicação. Isto é um problema porque, dada este axioma que é impossível não comunicar, temos aqui um paradoxo, não é? É impossível não comunicar e nós não queremos que haja comunicação, o que é complicado. Mas é que há algumas estratégias que não são soluções perfeitas, têm custos, e nós na aula passada demos duas dessas estratégias. Uma aceitação da comunicação, que é responder à pessoa na esperança de que ela fique satisfeita e pare de falar. Não funciona muito bem. A aceitação passiva da comunicação, que é dar sinais de que não estamos interessados na comunicação. Responder com monossílabos, olhar com um olhar vago, suspirar, enfim, alguns sinais. Bom, hoje vamos ver então mais estratégias. A estratégia seguinte é a rejeição da comunicação. É quando nós verbalizamos mesmo o nosso desinteresse em estabelecer uma comunicação com outra pessoa. Mas há sempre um efeito agressivo quando nós fazemos isto. E para minimizar esse efeito, normalmente pedimos desculpa e explicamos porque é que não estamos em condições de manter essa comunicação. Mas esse efeito agressivo existirá sempre. E como é impossível não comunicar, e quando comunicamos estamos a estabelecer uma relação, a verdade é que se cria um silêncio que pode ser tenso, e a relação não foi evitada, apenas se tornou negativa e desagradável. Portanto, é este problema. Exemplos de rejeição, vamos, como já vos disse, na aula passada, comecei na aula passada, estamos a usar um livro de Platão, Górgias, vamos então dar um exemplo disto. A uma dada altura, Cállicos, que é o terceiro interlocutor de Sócrates, verbaliza claramente o seu desinteresse em continuar a sua interação comunicacional com Sócrates. Fala de um modo rude, não minimiza minimamente, portanto, não minimiza mesmo o efeito agressivo da rejeição. Vejam bem. Carlos, não percebo o que estás a dizer, Sócrates. Melhor é interrogares outro. Não me inter... E Sócrates dá uma resposta e ele diz: Não me interessa nada daquilo que estás a dizer. Se te respondi foi só para dar prazer a Gorgias. E o Sócrates responde e ele, já exasperado, diz: És um autêntico tirano, Sócrates. No sentido de dizer: Não largas, não largas. Né? Se quiseres seguir o meu conselho, deixas a questão no ponto em que está, ou então continua a conversa com o outro. Bom, não funciona porque Sócrates consegue sempre dar a volta e continuar a discussão. Uma outra técnica que também é usada nestas situações chama-se a desqualificação. Quando desqualificamos a intervenção do outro, invalidamos essa comunicação do outro e às vezes até da nossa própria. Temos quatro variantes desta técnica que vamos passar a seguir. A primeira é fazer uma mudança brusca de assunto. Por exemplo, isto não é de Gorgias, é um exemplo mesmo do comum. O que é que acha deste problema? E outra pessoa responde: Isso para mim não é um problema. Para mim a verdadeira questão é blá 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 blá, blá, e fala de outra coisa. Mudou do assunto que estava a ser discutido. No Gorgias, claro que acontece isso também, quando Cálicos muda bruscamente de assunto e recorrendo ao sarcasmo. Sócrates terá feito um argumento qualquer e Cálix, em vez de responder ao argumento, diz: Que palavras absurdas, Sócrates, e como te revelas um orador popular de grande categoria. Claro que ele está a ironizar, não é? Sócrates aqui, mais uma vez, evita a armadilha, começa por responder, vamos ver, começa por responder ao conteúdo da afirmação de Cállicos, e depois reencaminhar a conversa para o seu foco. E então o Cállicos, portanto, tinha dito que palavras absurdas, como te revelas um orador popular de grande categoria, e Sócrates aceita e diz: Foi por isso, Cállicos, que consegui paralisar de vergonha Paulo e Górgias,
Mas tu não deixarás que a vergonha te paralise, porque és um valente. Responde lá então à pergunta que te fiz. E lá está Cálix outra vez envolvido na discussão. Segunda técnica de desqualificação: fazer interpretações erróneas e incoerentes. Um exemplo comum: não sirvas quem serviu. Ah, você então andou a servir. Pronto, claro que isto é uma interpretação errónea. No Gorgias temos outra vez um exemplo, agora com Paulo, que interpreta propositadamente de forma errada uma afirmação anterior de Sócrates. Essa afirmação é muito interessante, é de que se é infeliz quando se é injusto e mau, e é-se mais infeliz quando se é injusto e mau do que quando se é justo e bom. Paulo fala, recorrendo ao sarcasmo para desacreditar, falando de um tirano, Arquelau, que ocupou o trono da Macedónia por meios violentos e completamente ilícitos. Vejamos o que é que Paulo diz. Mas como não havia ele de ser injusto, ele que não tinha nenhum direito ao poder que exerce, nascido como foi de uma escrava de Alcetes, irmão de Perdicas, ele que segundo a lei era escravo de Alcetes e que se quisesse observar a justiça, continuaria nessa situação para ser muito feliz segundo o teu ponto de vista. Em vez disso, tornou-se espantosamente desgraçado porque cometeu os maiores crimes. Portanto, Paulo está aqui a ironizar em relação a Sócrates. Claro, e continua, claro que sendo ele o maior criminoso da Macedónia, não só não é o mais feliz, como por certo é o mais desgraçado dos macedónios, e talvez haja atenienses, a começar por ti, que prefiram à condição de Arquelau a de qualquer outro macedónio. E mais uma vez Sócrates evita a armadilha, começando por não responder à letra, isto é, eu podia também ser sarcástico e responder com um sarcasmo igual. O que ele faz é analisar o tipo de argumento que Paulo está a usar para concluir que, diz Sócrates, este género de refutação não tem qualquer valor para a descoberta da verdade, que é o grande objetivo, a grande finalidade de Sócrates quando conversa com os outros, é chegar a uma verdade. Outra técnica de desqualificação, fazer interpretações literais de metáforas. Por exemplo, essa notícia foi um balde de água fria. Bem, no Algarve, a água fria sabe bem. Há uma metáfora e a resposta é uma interpretação literal e um bocadinho, portanto, a ridicularizar a primeira afirmação e a desqualificá-la, portanto. Em Gorgias temos Cálix a recusar-se a mostrar que percebeu as metáforas usadas por Sócrates e faz uma interpretação literal delas. Diz ele, por todos os deuses, a tua boca não sabe falar senão de sapateiros, tecelões, cozinheiros e médicos, como se não fosse outro o assunto da nossa conversa. Sócrates usou as metáforas com sapateiros, tecelões, cozinheiros e médicos. Sócrates ignora esta provocação e obriga Cálix a centrar-se na questão que ele está a pôr. Dizes, a resposta de Sócrates é, dizes-me ou não qual é a ordem de coisas em que e faz outra vez a pergunta. Há ainda uma última variante da desqualificação, que é não dizer nada, dizendo uma coisa qualquer ou usando um estilo obscuro. Temos o Gato Fedorento, lembram-se daquele vídeo em que o Ricardo Araújo Pereira, vai dizendo uma série de coisas muito aborrecido, mas a gente nunca ficamos a saber o que é que aconteceu, porque ele nunca chega a dizer o que é que aconteceu de facto. No Gorgias também temos um excelente exemplo desta técnica, quando o Paulo parece querer fugir à pergunta simples e direta de Querofonte. Querofonte pergunta: diz-me então qual é a arte exercida por Gorgias e qual o nome que, consequentemente, lhe devemos atribuir. Portanto, qual é a arte e qual o nome? E Paulo responde: Querofonte, muitas são as artes cultivadas pelos homens que as descobriram experimentalmente através de experiências. Na realidade, é a experiência que orienta a vida do homem segundo as regras da arte, ao passo que a inexperiência a faz caminhar o acaso. Perante estas variadas artes, uns declaram-se por umas, outros por outras, e os melhores escolhem as melhores. Gorgias pertence ao número destes últimos, e a arte cultiva é a mais bela de todas. Sócrates desmonta este discurso. Primeiro, não responde diretamente ao seu conteúdo, mas analisa-o e diz: tenho a impressão, Gorgias, de que Paulo está muito bem equipado em matéria de discursos, mas não me parece que esteja a cumprir a promessa que fez a Querofonte.
E Paulo pergunta, mas porquê Sócrates? E Sócrates responde, porque Arfonte perguntou-te qual era a arte cultivada por Borges e tu, em vez de dizeres qual é, limitaste-te a elogiá-la, como se alguém a estivesse a atacar. E, portanto, Sócrates aqui desmonta aquela quarta variante de desqualificação, que é dizer, falar sem dizer nada em concreto. E pronto, e terminamos aqui. Obrigado pela vossa atenção. Na próxima aula teremos o dia Jorge. Até lá, um bom fim de semana, um bom feriado 1º de Maio, com tudo a correr pelo melhor, com saúde, alegria, amor, paz, e tudo do bom. Até lá, então, e adeus.